Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje uma pessoa que eu já queria trazer há muito tempo, e a oportunidade se fez, e hoje nós vamos conversar com o venerável grão-mestre da Ordem do Santo Graal e presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, Leonardo Faria Jefferson de Souza. E aí, Leonardo, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Grego, tudo bom? Agradeço aí primeiro o convite, te dizer que é uma honra estar com você aqui hoje. Eu que acompanho o programa de vocês já há muito tempo, vocês são um grande parceiro da Sociedade Brasileira de Eubiose, nas divulgações dos nossos ensinamentos, na divulgação da obra dos nossos fundadores. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, para a gente poder bater esse papo, falar um pouco aí sobre o futuro da nossa instituição, dos próximos passos aí. A gente que acabou de completar um primeiro centenário da Fundação Espiritual, da obra do Movimento Eubiótico, né, fundada aqui em São Lourenço, em 28 de setembro de 1921. Então, a gente tem um cenário aí promissor adiante, apesar de toda a situação aí que a gente vive, mas vários projetos aí para a gente, né, trabalhar, enfim, que eu acho que a gente vai poder expor um pouco aqui hoje. E é interessante, você falou de data e me chamou a atenção a questão de datas, né? 28 de setembro é uma data significativa. Aconteceram muitas coisas no 28 de setembro, tanto no passado quanto no presente. Sim. O Vida Inteligente começou a falar de eubiose, trouxe a eubiose em 28 de setembro de 2005. Causalidade? Não sei, não interessa, não importa. 29 de setembro perdemos o querido Elinho, o senhor seu pai. Né? 27, desculpa, 27. 30 de setembro, perdemos o venerável Hélio. Sabe? Então, é interessante essa não sei se polaridade, né? Exatamente. Então, é isso. Bom, vamos começar. Eu quero saber o seguinte. Como é que você começou realmente a fazer parte da obra na sua parte operacional? Você é filho do Elinho, neto do venerável Hélio, isso aqui. Um jovem, você tem irmãos, tudo isso aqui, uma família. Como é que você começou a se envolver com a SBE? Certo. Bom, isso eu sempre gostei de deixar isso bastante claro, né? Que é lógico que eu nasci e cresci dentro da obra, né? Fui consagrado e tudo mais. Mas dentro de casa, meu pai, que sempre foi muito atuante, né? Ele deixava a gente muito à vontade. E eu acho que foi a melhor forma que ele encontrou de transmitir aqueles ensinamentos em doses assim, pouco a pouco foi passando isso para a gente foi absorvendo isso de uma forma natural, nunca imposta, né? Mas que isso a gente foi absorvendo sem perceber isso, né? Mas eu tive um período da minha vida que eu saí de casa para estudar, para trabalhar, tinha 17 anos, voltei para São Lourenço com 27, então fiquei 10 anos aí fora, trabalhando, estudando, me formei na faculdade e tudo mais, e foi um período realmente de um afastamento, mas sem nenhum motivo, foi por questões mesmo profissionais, enfim, né? Então eu tive esse período aí afastado, e aí quando eu retornei já em 2015 para São Lourenço, surgiu uma oportunidade aí de que eu começasse a trabalhar dentro do nosso Conselho de Estudos e Publicações. Na época, nós tínhamos um coordenador aqui, que era o Silvio, e ele me chamou para trabalhar, para ser um funcionário mesmo aqui do Conselho, né? E eu, no momento, aceitei e comecei ali a trabalhar com ele e fizemos aí uma etapa muito importante dentro do CEP, que foi a implantação do início do ensino à distância, né? Isso em 2015. E aí, com poucos meses de trabalho, a gente viu um resultado bastante positivo acontecendo, e eu fui, digamos assim, agraciado com esse reconhecimento por parte do nosso presidente grão-mestre, venerável Hélio, meu avô, na época, em me colocar na função que um dia meu pai havia ocupado, que era a função de assessor especial do presidente da SBE. Sim. Né? Então, ali foi onde eu realmente comecei a me envolver mais de perto com todas as questões internas da sociedade, da instituição em si, né? E aí veio
nessa crescente, digamos assim, né, em que eu assumi essa função em julho de 2015, e vim aí na função por alguns anos, até que em fevereiro de 2020, eu fui convidado, então, pelo atual presidente e os vice-presidentes da instituição, né, Venerável Hélio, Venerável Jefferson, Venerável Selene, para compor a presidência da SBE como, então, terceiro vice-presidente, né? E, a partir daí, a sucessão dos fatos, como todo mundo conhece, né, o que a gente vivenciou no ano passado, um pequeno intervalo aí de 40 e poucos dias, nós perdemos o nosso primeiro vice-presidente, Venerável Jefferson, e 40 e poucos dias depois, como você bem disse, aí no dia 30 de setembro, o nosso presidente, Venerável Hélio. Na questão regimental, estatutária da sociedade, né, essas ausências dos cargos já me colocavam para ocupar a função de presidente, ainda que fosse necessária uma Assembleia Geral para ratificar essa situação, né? Mas a própria linha sucessória do Estatuto Social, que era vigente na época, me colocava nessa condição de presidente, né? Não, nem mesmo interino, mas presidente de fato. Então, na questão da presidência, a gente reafirmou isso numa assembleia feita no dia 23 de outubro, né, com a atual composição da presidência como ela é hoje, né, comigo à frente da função, juntamente com a Venerável Selene, hoje como, não digo nem a primeira vice-presidente, porque é a única, mas é a nossa vice-presidente hoje, né, Venerável Selene Jefferson de Souza, filha dos nossos fundadores, né, infelizmente é a única filha viva, né, dos nossos mestres, depois da descida do Venerável Hélio e do Venerável Jefferson, que está aí ainda em plena função, me apoiando, trabalhando junto comigo para levarmos à frente aí a instituição e a obra. E dentro da função esotérica, né, isso foi uma orientação deixada pelo próprio fundador, professor Henrique José de Souza, da linha sucessória dentro da Ordem do Santo Graal, né? Então, essas são as funções aí que eu venho ocupando desde o dia 1º de outubro, que foi o dia seguinte ao falecimento do Venerável Hélio, mas confirmado de fato em assembleia e tudo mais no dia 23 de outubro, aqui na sede da sociedade. Já que você está tocando nesse assunto, já fomos para mais para frente, né? Daqui a pouco nós vamos retornar. Vamos lá para começar. Pulando algumas etapas. Primeiro, uma pergunta. Hoje, então, estatutariamente, foi modificado o estatuto tal para que fosse tudo formalizado. Então, hoje, como cargos diretivos, existe Leonardo, presidente, e Venerável Selene, vice-presidente. São os dois únicos cargos que tem dentro da SBE. Dentro da presidência, são os dois cargos hoje que ocupam as funções. E o corpo de diretores, né? Então, temos mais 13 diretores aí que nos auxiliam, né? E mais os administradores, coordenadores regionais, representantes, né? É uma equipe bem extensa, se a gente for ver hoje a capilaridade da instituição, né? A gente está presente aí só no Brasil em mais de 100 municípios, em 7 países, né? Então, a gente tem uma rede de colaboradores, de voluntários que nos auxiliam nessas funções, né? Porque simplesmente sozinho a gente não faz nada, né, Grego? Eu tenho essa coisa muito certa dentro de mim, que a gente não vai a lugar nenhum se a gente não tiver essa rede nos apoiando, até porque a estrutura em si ela é muito complexa. Então, seria impossível eu conseguir gerenciar isso de forma isolada, né? A gente tem os nossos administradores, representantes, que são, digamos assim, os nossos olhos e ouvidos nas cidades onde a SBE está presente, que traduz essas demandas para nós, para que a gente possa se embasar para tomar as nossas atitudes, as nossas iniciativas, projetar coisas futuras, né? Então, é toda uma rede trabalhando em prol de um único objetivo. Porque isso é muito importante a gente estar tendo essa conversa aqui, porque da forma que você disse, e todo mundo se surpreendeu. Claro. Nossa Senhora, 2021 foi o ano da minha choradeira. Nossa, eu não me lembro de ter chorado tanto na minha vida, assim. Não só pelos veneráveis, como por todas as outras pessoas queridas que foram embora. Nossa, deve ter sido não só eu, um monte de gente aqui, né? Sim. Mas foi uma surpresa. O Venerável Jefferson, meu amado irmão, o Venerável Hélio, puxa vida, foi muito choque. E, de repente,
de repente, as pessoas se perguntam, né? E agora? E Sim. agora? É natural, né? Eram as referências, cada um nos seus cargos bem definidos, né? O venerável Hélio, seu avô, 52 anos à frente da SBE, é meio século e mais 2 anos, é muita coisa. O venerável Jefferson também na sua função da Ordem do Ararat. Então, de repente, nos vimos, vamos usar o nos, né? Nos vimos órfãos. Órfãos de pai e mãe, que é aquele termo, é uma gíria, uma força de expressão. E agora, José? Mas, muito sabiamente, a lei sabe o que faz. Foi uma surpresa quando a gente vê um documento, porque é mostrado um documento, seu avô, venerável Hélio, que intuitivamente, sabe-se lá como, não importa, depois da descida do venerável Jefferson, teve a intuição de formalizar em cartório, escrever tudo bonitinho, como você fez bem em publicar, isso foi bacana, a transparência é uma coisa importantíssima. Sempre. Pode quer dizer, botar o Leonardo lá? Não é botar o Leonardo lá. Tem tudo, está tudo muito certinho aqui, né? Então, uma coisa fabulosa isso ter acontecido. Isso passa para você agora, isso que eu digo, você deve saber muito melhor do que eu, de repente, nossa, a gente usou uma metáfora no Vida Inteligente, a carruagem. Hoje você é o condutor da carruagem. Você conduz os cavalos, você tem que cuidar da carroça, da carruagem em si, e é isso. Então, é isso que nós vamos conversar hoje para que você transmita, passe para nós eubiotas, né? Para nós todos assim, essa confiança de que nós estamos, está tudo, as rédeas estão na mão, a condução, e como é que vai ser daqui para frente. Mas antes de você falar isso, você aguenta, vamos voltar um pouco lá. Quando você recebeu essa função do venerável Hélio, seu avô, você se sentiu à vontade? Não foi nada imposto. Você foi convidado e aí falou, Leonardo, vem ser o meu assessor, função que seu pai fazia. Como é que você sentiu esse chamado aí? Olha, eu te confesso, Grego, que no primeiro momento eu fiquei surpreso também pelo convite, sabe? Eu não me achava, digamos assim, preparado para assumir aquela responsabilidade naquele momento. Independente de idade, de nada disso, acho que isso é muito relativo, né? A maturidade não está diretamente ligada à idade, mas é importante e para a função que a gente ocupa, a gente precisa ter a cabeça muito no lugar, né? Para que não se deslumbre nem nada do tipo, né? Então, tem que ter muito pé no chão. Mas naquele primeiro momento, eu achei até que foi um reconhecimento pelo meu esforço, por tudo que eu me coloquei à disposição de trabalhar, né? Eu falei para ele que o que precisasse eu estaria ali, que pudesse contar comigo dentro das minhas possibilidades, da minha capacidade dentro daquele momento. E ele, né, eu costumo dizer que ele sempre estava um passo à frente de todos nós, né? Então ele já via lá na frente, não querendo dizer isso em relação a mim, que eu pudesse almejar qualquer coisa, mas eu acho que ele enxergou talvez esse potencial a ser explorado em mim e desde aquele momento começou a me preparar, né? Eu chamo que eu tive aí um estágio com ele de 7 anos, né? Porque desde do falecimento do meu pai, que foi praticamente 7 anos exatos, né? Foi no dia 27 de setembro de 2014 a 30 de setembro de 2021, uns 7 anos e 3 dias. Eu digo que foi um grande estágio que eu fiz com ele, onde nós tivemos um contato quase que diário, né, tratando coisas da instituição e a própria relação avô e neto, né? Então, a gente teve uma proximidade muito grande nesses últimos anos e eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade de poder me aproximar dele, né? Porque antes, como eu falei, eu estava fora de São Lourenço, estava focado em outras coisas, digamos assim. Sim, né? Claro. Então, a gente teve essa oportunidade de ter essa proximidade aí nos últimos 7 anos. Desde que você virou assessor do venerável Hélio, você começou a participar da vida total da SBE, vamos dizer. Você tomou ciência de todas as áreas, participou de todas as reuniões, quer dizer, como é que se diz? Você foi sendo preparado, como eu, por exemplo, fui formado dentro de um banco. Então, eu passei por todas as áreas, até que eu cheguei na gerência e tudo isso, mas eu passei por todas as áreas.
Então, eu sabia como é que era o funcionamento de cada peça, o funcionamento de um banco. Esse processo aconteceu com você também? Esses 7 anos você participou de todas as áreas da Sociedade Brasileira de Eubiose? Tudo. Eu tentei tomar pé de todas as situações, de todos os ambientes, né? Aquele trabalho que eu vinha exercendo, digamos assim, nos bastidores, né? Para justamente poder auxiliar o Venerável Hélio, que já vinha numa condição física de limitação, por conta do problema que ele tinha no joelho e tudo mais. E eu tinha essa facilidade, essa mobilidade, então eu viajava, eu ia nas reuniões, a gente ainda não tinha esse costume das reuniões online, então tinha uma reunião em tal lugar, você tinha que estar lá na reunião. Presente, né? Então eu tinha essa disponibilidade que eu me coloquei 100% à disposição dele, né? E eu acabei virando um assessor profissional e pessoal, né? Então, assim, eu cuidava de muita coisa dele. Então, assim, foi um aprendizado, né? E eu fui realmente tentando tomar pé de todas as situações, ainda que sem vislumbrar nada muito além do que da função que você foi adquirindo, você sentia que você, como é que se diz? Você estava confiando em você, naquilo que você estava desenvolvendo. Eu acho que a gente tem que, acima de tudo, confiar no nosso próprio potencial, né, Grego? Sim, não tenha dúvida. Eu acho que a gente, deixando qualquer vaidade de lado, mas a gente tem que... E você sentia vontade? Você sentia vontade também desse cargo, nessa função? Sim. Isso é importante também. Ele foi dando corda, digamos assim, né? A cada passo, ele via que eu ia me preparando cada vez mais, e ele ia dando mais responsabilidade para mim, né? Me dando mais abertura, né? Chegou num ponto que, na maioria das reuniões ali, que ele já não participava, eu estava realmente o representando, né? Na função de representante dele, né? Até o ponto de chegar em fevereiro de 2020, né? Que aí os 3, né, fizeram esse reconhecimento do meu trabalho, do meu esforço, e me convidaram para compor aí a presidência da SBE como terceiro vice-presidente. Já com uma autonomia bastante grande, já era uma responsabilidade também grande, né? Mesmo como terceiro vice-presidente, eu já pude também exercer ainda um pouco mais, né, daquilo que eu pensava, colocar algumas coisas que eu acredito em prática, dentro da minha autonomia ali, né? Mas eu já consegui imprimir um pouco da forma que eu penso de como deve acontecer as coisas, né? Tudo ao seu tempo, né? Mas eu acho que naquele momento ali foi outro reconhecimento que eles tiveram do que eu estava fazendo, né? Trabalhando e tudo mais. Ô, Leonardo, eu sentia antigamente com o venerável Jefferson, com o venerável Hélio, como a gente sabia, são os dois, a gente sabe, está tudo tranquilo. O venerável Hélio comanda tudo, é o presidente há 52 anos. Venerável Jefferson, venerável Selene, tudo bonitinho. As pessoas sabiam que eram as pessoas. Então, tranquilo. É que nem o filho, sabe que o papai está lá, a mamãe está lá, está todo mundo. Qual é o seu plano no seguinte agora? Hoje nós temos quem? Nós temos o único referencial, posso estar enganado, é a minha opinião, o único referencial que nós temos hoje é o Leonardo e venerável Selene. Claro, certo? Com certeza. Então, como é que vai ser doravante? Eu acho que talvez essa pergunta todo mundo esteja fazendo. Como é que vai ser essa transparência? O que será que o Leonardo está fazendo? Desde o passamento do venerável Hélio, tem um hiato, né? Fora o choque e tudo isso aqui, em outubro, é muito recente tudo, mas ele foi empossado, tudo. O que está acontecendo? Vai haver, saiu gente, algumas pessoas saíram da SBE em função da descida dos dois. Como é que vai ser doravante? Trocaram-se cargos, então eu sinto que nós todos eubiotas. Eu não sei, posso ser o único que não sou. Eu sou eubiota, eu estou fazendo as séries, vou entrar para a série interna, eu sou um deles. Eu sou um dos. Então, mas eu sinto exatamente esse desconhecimento, eu não sei. Eu só sei que você está à frente, presidindo, se virando com toda certeza, porque não é fácil, no meio disso aqui. Assumir, tem aí fevereiro que está próximo aí, vai ter convenção, não vai ter convenção, a gente sabe que é assim. Então, quem é hoje, eu pergunto assim, quem é hoje a sua equipe? O que a gente pode saber? Quem é que está... nós estamos bem amparados? Continuamos bem amparados? Quem é aqui, né?
embaixo de que asinhas a gente pode sentir segurança hoje, Leonardo? Estou falando de uma forma bem clara. Assim, Vamos lá para todos esses questionamentos que você fez. Né? Eu acho que é muito natural essa sensação que você falou no início de estarmos órfãos, né? Porque, infelizmente, as nossas principais referências estão indo embora, né? Mas se a gente não vê essa renovação acontecendo, nós simplesmente estaremos fadados a um determinado período de tempo em que a nossa obra, que ela é atemporal, ela precisa continuar, né? Ao mesmo tempo que a gente entende que, infelizmente, as nossas referências se foram, mas que ainda assim elas vão ser para sempre referências, né? Eles podem não estar aqui no plano físico, né? Mas que sejam sempre referências para nós. Mas eu entendo que é natural que as pessoas pensem que e agora, como é que vai ser, né? Então, assim, com relação aos filhos do professor e da dona Helena, né? Tinha uma série de referências a ele em tudo que o professor deixou, né, já determinando o Hélio é meu sucessor, né, os filhos, qual seria a função de cada filho, né? Então, assim, eu não tenho meu nome citado em nenhum material, eu não tenho meu nome citado pelo professor. Ele deixou uma linha sucessória, né, falando que em algum momento eu, como primogênito, filho primogênito do primogênito do venerável Hélio, assumiria a Ordem do Santo Graal um dia, né? Mas eu entendo que é compreensível. Eu acho que não justifica as pessoas quererem sair da instituição. Não tenho conhecimento desse fato, mas pode ocorrer, de pessoas... Não, foi uma pergunta. Saiu alguém, não saiu alguém? Desconheço, mas pode acontecer. Só que eu acho que assim, as pessoas têm que estar na instituição, estar na obra, pela obra em si. Né? Não é porque era o Hélio, não era porque era o Jefferson, não é porque sou eu, não é porque é a venerável Serena. Estão porque se identificam com o propósito, com o ensinamento, né? Tem que vir outro após a minha gestão, né? Senão acaba também, né? Então, assim, se prendam aos ensinamentos do professor, não é a mim e a nenhuma pessoa que está à frente da função. Nós não somos as funções, nós estamos nas funções. Muito né? Bom. Então, eu falo isso com muita tranquilidade e jamais sem fazer nenhum desdém, mas eu não tenho apego a essa função, porque ela não é minha, né? E eu não posso nem, é até injusto fazer uma base de comparação por aqueles que já ocuparam a função que eu ocupo hoje, que se a gente for colocar quem ocupou essa função hoje, professor Henrique José de Souza, dona Helena Jefferson de Souza e venerável Hélio Jefferson de Souza. Então, a comparação não existe. Eu não posso me colocar no mesmo patamar que eles. Eu falo isso com muita tranquilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se adaptar a essa realidade de hoje eu estar à frente da função, fazendo o melhor que é possível dentro das minhas possibilidades, né? Mas a gente tem que se adaptar, né? É tudo muito novo para todos, inclusive para mim. Mesmo que eu vinha nesse processo e a partir do momento que principalmente quando eu assumi a vice-presidência, que isso se tornou uma realidade que um dia poderia acontecer de eu assumir a presidência, né? Ainda assim, quando aconteceu, foi de uma forma repentina, não foi passado em vida. Como é que você se sentiu? Como é que você se sentiu nisso? Então, assim, foi da noite para o dia, literalmente. Claro, né? Foi. Então, apesar de eu já estar me preparando para isso, a transição ela foi repentina, né? Então, é um aprendizado para todos nós, né? Inclusive para mim. Eu não me coloco fora disso, não, porque realmente é diferente, é uma nova situação, né? Eu também, quando entrei, de nenhuma forma eu quis entrar fazendo uma ruptura, digamos assim, com tudo que vinha acontecendo, até porque muito do que vinha sendo feito, eu entendo que deve continuar, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho a minha forma de enxergar. Com certeza. A função de presidente e a função de grão-mestre. Mas isso eu vou fazer aos poucos, né? O que você falou, parece que a gente está num hiato aí desde setembro, não, tem muita coisa acontecendo, né? O trabalho segue de forma intensa, né? Em fevereiro agora, com a convenção, é uma oportunidade da gente começar a divulgar tudo que vem sendo Essa feito. que era a pergunta. A partir de fevereiro, então, vai ser... Sim. A gente está numa situação hoje, isso, né, infelizmente não cabe a nós decidir, qual vai ser, de fato, como vai se dar a nossa convenção em fevereiro aqui em São Lourenço,
por conta de determinações da prefeitura, do estado, enfim, de limitação de público e tudo mais, né? Mas a convenção em si ela vai acontecer dentro das possibilidades, seguindo todas as regras vigentes, mas é um momento importante da gente começar a divulgar essas próximas etapas. Ótimo. Né? A equipe que vai estar sendo formada para trabalhar a partir de fevereiro, né? Então, muito do que está sendo feito vai vir à tona a partir de fevereiro, né? Porque é um momento já tradicional da gente fazer, né, divulgar tudo que a gente vai... O planejamento anual nosso, de fato, não começa em 1º de janeiro, começa sempre após a convenção, né? Então, assim, é uma transição, né? Ela foi abrupta, mas é preciso que seja feito tudo ao seu tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que tem questões urgentes para a gente tratar e que isso, certamente, tudo que for possível, a gente já vai começar a trabalhar agora a partir de fevereiro. E existe, lógico, um planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Tem coisas aí para os próximos anos. A gente já vem aí, desde 2018, com um projeto muito grande, que é o pré-centenário da SBE, da instituição em si, né? A gente falou de 1921, mas da instituição como é hoje, a SBE, ela foi fundada mesmo em 10 de agosto de 1924, em Niterói, né? Então, a gente está vislumbrando aí onde queremos estar, como queremos chegar enquanto instituição em 10 de agosto de 2024. Então, tem uma série de projetos já em andamento desde 2018, outros que eu estou colocando em prática agora, para que a gente realmente chegue ao nosso centenário da Fundação Institucional, de fato, como uma instituição centenária, com tudo que foi já feito, com o reconhecimento que a gente tem de lei federal, que nos dá nos agraciou com esse reconhecimento de Dia Nacional da Eubiose, justamente no dia 10 de agosto. Então, tem uma série de coisas acontecendo, né? Mas que muito disso vai ser ainda divulgado na convenção. E o que você falou antes também de transparência, eu acho que isso é um dos pilares que eu entendo para a minha gestão e que vai ser fundamental em todas as frentes de trabalho que houverem. A transparência, a participação, né? Pode estar eu e a Venerável Selene à frente das funções, mas a gestão tem que ser participativa, né? A gente tem que tomar as rédeas, tem que tomar a frente quando é necessário, mas a gestão ela precisa ser participativa. Eu acho que ela fica participativa quando nós aqui vamos do lado de cá, nós temos um retorno, vamos dizer. Sim. Eu achei maravilhoso, é uma coisa que eu pleiteava, sempre dei a ideia, mas um dia saiu do papel, um dia germinou. E lhe parabenizo, que eu acho que foi você o autor eu acho que você foi o pai da criança, a ouvidoria. A ouvidoria. Um grande negócio. Finalmente a gente tem um canal para conversar, porque não tem. Você vai conversar com quem? Antigamente, durante a sua gestão também, houve muita falha na questão do CEP. Então, como você falou do Vida Inteligente, o Vida Inteligente está há 16 anos com a SBE, né, trabalhando junto. Então, ele é um centralizador. Então, quantas queixas eu recebia? Puxa, o CEP não me responde. Eu escrevo para lá, ninguém me responde, isso aqui. E hoje eu vejo que a coisa mudou. Demorou. Mas hoje... Então, essas pequenas coisas vão trazendo segurança. Quer dizer, eu vou dar... pode escrever para lá, pode escrever para ead@eubiose.org.br, ou pode escrever para o CEP, e você vai ter uma resposta. Com certeza. E essa questão que você falou da ouvidoria, né? Isso já era uma ideia antiga minha, e eu vinha trabalhando junto com o nosso diretor de comunicação, que a gente tivesse esse canal, né, aberto, para que as pessoas nos trouxessem sugestões, críticas. Claro. Né? As críticas construtivas são todas bem-vindas. Né? Então, é um canal que a gente criou para ter justamente essa via aberta para que as pessoas se sentissem à vontade de entrar em contato conosco, né? O CEP é também um centralizador nesse ponto da ouvidoria, então hoje o CEP é um grande agregador de funções, né? Além dos estudos e publicações, como o próprio nome já diz, hoje a gente abrange também o ensino à distância, né? Então é uma série de funções, mas como você bem disse, a gente vem aí estruturando melhor aqui o CEP para o ponto que a gente está hoje, de ser uma referência dentro da instituição, né? Porque é um setor muito importante, né? Então, hoje tem a ouvidoria também tá ligada aqui, juntamente com a coordenação da diretoria de comunicação. Então, tem uma série de ferramentas que a gente está desenvolvendo e dispondo para os irmãos
para que a vida institucional dele seja muito mais agradável, muito mais tranquila, né? A gente tem um sistema que está sendo desenvolvido e já está sendo implantado em piloto em algumas unidades, que é um sistema de integração e de gestão da SBE, que vai informatizar todo o trânsito de informações da instituição, né, a nível de membros, de frequência, de tudo mais. Então, é um sistema que vai abranger, em determinado momento, todos os membros filiados à SBE e vai ajudar muito no dia a dia dos departamentos, das representações, porque as informações vão estar ali disponíveis de fácil acesso, né, para os administradores e tudo mais. Então, são ferramentas que a gente vem criando para atualizar a instituição para que ela fique condizente com os dias atuais e com as demandas atuais que a gente vive, né? Eu anotei, eu fui ver o tempo que a gente tem aqui, porque para botar o crédito aqui sobre o endereço da ouvidoria. Muitas pessoas não sabem ainda que tem ouvidoria, então vamos colocar aqui o crédito para que as pessoas contatem. Certo. Durante esse meu convívio com a SBE, desde 2005, eu percebi, e também estive algumas vezes em São Lourenço, uma grande, e já vem do tempo do seu bisavô, professor Henrique José de Souza, a grande dificuldade dele, por incrível que possa parecer, olha, ele vivo, com toda aquela sumidade que ele era, vamos chamar assim, ele sentia uma dificuldade incrível na questão de colaboradores. Você deve saber, porque você vive a Obiose muito mais do que eu. E essa questão de colaboradores, ela hoje, eu posso falar, posso estar enganado, posso queimar a língua também, mas eu digo, sou centralizador, eu ouço de todo mundo, porque eu vida inteligente, as pessoas vêm daqui e tal. Ainda falta gente, falta mão de obra. O que você vai fazer, o que você pretende fazer para mudar isso? Coisa que, olha o desafio, hein? Coisa que nem o seu bisavô conseguiu. Pois é. Isso foi eu até trouxe essa frase no dia que eu estava oficialmente assumindo as minhas funções, 23 de outubro, né? Que eu falei que se nem nosso mestre, professor Henrique José de Souza, conseguiu agradar a todos, quem sou eu para tentar almejar uma unanimidade, né? Então, assim, eu trabalho com a tranquilidade de que tem uma ampla maioria me apoiando, e eu trabalho de tudo que é feito com base, né, em atender um bem comum dessa maioria, né? Mas a gente sabe que se nem ele conseguiu atingir uma unanimidade, ele tinha uma resistência, né, impressionante. Mas você está aberto para isso? Você está aberto para isso? Claro, faz parte. Se alguém te procurar, Leonardo, eu quero ajudar, eu quero isso aqui, você vai ouvir essa pessoa, você vai ver, você vai acolhê-la, vamos dizer? Sim, porque claro. As pessoas muitas vezes acham que é um negócio tão restrito que tem medo até de se oferecer, porque acham que é um circuito fechado e não entra ninguém. Não, eu acho que a gente tem que criar essa proximidade com todos da instituição, ainda que a gente tenha etapas a seguir, digamos assim, né? Porque ele tem um administrador, tem um diretor, então é interessante a gente fazer nossa filtragem para que também não fique um excesso de demandas aqui na minha mão, né? Não tenha dúvida, claro. Mas eu estou à disposição sempre que possível para atender o máximo de pessoas que precisarem, né? Mas é aquilo, eu acho que tem as etapas que devem ser seguidas também, né? Mas é o que você falou de colaboradores, né? É um desafio grande para nós hoje, né? Essa questão principalmente aqueles que queiram assumir funções dentro da instituição, né? Mas por que será, Leonardo? Aí é que está. Esse é um ponto delicado. Por quê? Porque não deixam a pessoa? Ou porque... Como é que fica? Tem espaço para alguém? Tem espaço para alguém ajudar, para alguém crescer? Ou vai encontrar aquelas barreiras ali? Eu costumo falar que eu só posso responder das coisas que acontecem de 1º de outubro de 2021 para cá. Com certeza. Mas, assim, o que eu vejo é que a gente tem que ter essa abertura com todas essas funções, né? Aqueles que estão formalmente nomeados aí, de administradores, representantes e diretores, eu gosto sempre de frisar que eles têm um canal aberto comigo, ao mesmo tempo que às vezes eu posso não estar disponível naquele momento, mas assim que possível eu vou dar um retorno, né?
mas eu entendo que tem que ter esse feedback para a gente entender quais são essas dificuldades. Eu não saberia hoje te apontar de fato o que é. Né? Eu entendo que a pessoa, né, a nossa vida hoje ela é cada vez mais corrida, as pessoas assumem diversos compromissos, né? E você poder dispor de um tempo da sua vida pessoal e profissional para questões da sociedade, de estar à frente de uma função, né? Que exige uma demanda, né? Uma carga de trabalho de você, né? Em diferentes níveis, mas você tem que ter um comprometimento a partir do momento que você assume aquela função. E hoje a gente vê que nem todo mundo tem essa disponibilidade, né? Então, assim, realmente pegar dentro do corpo de membros da instituição, você pensar as pessoas que têm, primeiro, o perfil para atender aquela função, né? E segundo, a disponibilidade de querer assumir aquele compromisso, né? Então, assim, criar meios de facilitar a vida da pessoa dentro da função, né? Isso, o que eu falei agora há pouco do sistema de gestão, vai ajudar em muito, principalmente administradores e representantes, vai ser uma mão na roda, né? Porque vai ocupar, em tese, vai ocupar menos o tempo dos administradores, porque vai estar tudo informatizado, basta um clique ali para você ter acesso a um relatório, né? Então vai ser muito mais fácil nesse sentido. Mas você está assumindo um compromisso, né? E poucos hoje têm essa disponibilidade. Ainda que eu vejo que eu estou montando uma equipe muito bem estruturada, né? Eu não tenho uma carência grande de funções, né? Ao mesmo tempo que muitos podem, por qualquer motivo que seja, querer deixar a função porque eu assumi. Isso não compete a mim entrar no mérito do motivo. Né? Se a pessoa quer entregar o cargo, a gente pode conversar, mas ela tem total liberdade para isso. A gente não está aqui falando de funcionários nem nada do tipo, né? É um corpo de voluntários que estão se dispondo ali a prestar um serviço para a instituição, né? Então, assim, mas eu vejo hoje com tranquilidade essa equipe que a gente está montando, e vez ou outra que tenha que haver uma substituição, isso natural, né? É natural, é parte do processo. Eu entendo até, a certo ponto, como saudável, né? Essa rotatividade das funções, né? Então, isso acontece de uma forma natural e a gente vai estruturando, os diretores me apoiando, me auxiliando. Então, né, nesse sentido, a gente está caminhando muito bem. Eu vejo que, assim, apesar de todo o desafio que a gente vive hoje, tanto interna quanto externamente a instituição, né, a nível de humanidade como um todo, né, apesar de tudo isso, o cenário que a gente vê é animador, né? Porque apesar de a gente estar nesse processo ainda, eu vejo isso como, apesar de ter sido extremamente traumático para as pessoas, é uma oportunidade de um aprendizado, né? Cabe a cada um de nós tirar algo de positivo de tudo isso que a gente está vivendo, né? Apesar de ter sido muito negativo por perdas familiares, perda de amigos, perdas econômicas, né? Isso afetou a todos em diversos níveis, né? Mas ainda assim, que a gente possa tentar sair aí dessa experiência, né, digamos assim, fortalecidos enquanto humanidade, mais fraternos, entendendo que toda a humanidade está interligada, o que aconteceu lá do outro lado do mundo fatalmente chegou aqui e atingiu a todos. Então, assim, a gente tentar tirar algo de positivo disso e fazer dessa experiência algo, tirar alguma lição disso tudo, né? Eu vejo que a gente, né, isso fala a todos, né? Foi um grande... A gente precisou aprender com tudo acontecendo. Ninguém estava preparado para isso. Não, né? Não estava. E aí a gente começou a ter que criar alternativas para que a gente conseguisse continuar trabalhando diante de toda a situação, de todas as restrições, né? Eu acho que uma coisa muito boa que surgiu disso tudo foi os nossos congressos online. Muito bom, realmente uma surpresa. Então, naquele primeiro momento, não podemos nos reunir presencialmente, não temos convenção. O que a gente pode fazer? Vamos fazer um congresso online, né? E assim, a toque de caixa a gente fez. Eu devo muito e quero externar isso aí ao seu companheiro, seu parceiro de canal, Jorge Ouro, que foi um dos que no início me ajudou a estruturar o primeiro congresso online, juntamente com o nosso representante americano, André Romano, e nosso administrador lá de Brasília, o Fernando. Eu não vou começar a elencar aqui as pessoas, que certamente eu vou esquecer e vou ser injusto, mas
foram esses que a gente pôde tomar frente aí do primeiro congresso. E, assim, em cerca de um mês e pouco, a gente conseguiu fazer aquilo tudo. Muito bom. Foram 3, né? Por incrível que pareça, 3. Não sei como que a gente teve coragem de fazer 3 congressos em um ano, mas foi assim, se tornou um referencial. É uma vitrine hoje para quem procura a eubiose, né? Então, aquele conteúdo todo, aquelas horas e horas de material que a gente produziu, que estão disponíveis hoje no nosso canal da eubiose no YouTube, viraram um grande referencial. Muitas pessoas chegam hoje para a eubiose através dos congressos online, que é uma ferramenta que eu vejo como fundamental para o que eu imagino da eubiose para os próximos anos, que é uma instituição aberta para o mundo. Ainda que a gente tenha todo o nosso conteúdo reservado, que aquilo vai sendo colocado passo a passo para os alunos, mediante o avanço dentro dos graus e depois na série interna, mas ela não precisa ser uma instituição de portas abertas para o mundo, né? Aquele que vai, de fato, se identificar com os nossos preceitos, aí cabe a cada um. Mas a gente precisa, pelo menos, dar a oportunidade para essas pessoas de saberem que a eubiose existe, né? E isso era um fato recorrente aqui quando eu trabalhava no CEP, de ouvir isso das pessoas. Poxa, como que eu não sabia até hoje que a eubiose existia? É o que eu procurei ao longo da minha vida inteira, né? As perguntas que eu tinha, as respostas estão aqui, eu não sabia que vocês existiam. Então, a gente tem que dar meios para que a pessoa saiba que a eubiose existe. Se ela vai seguir ou não dentro dos nossos graus, aí é dela. Muitos não vão se identificar, acontece, e é natural também. Isso é uma coisa importante. Qual é isso aí? Você não vai deixar para dizer isso aí em fevereiro. Você vai poder responder agora. O que você tem nesse aspecto? Como é que você pensa? O que você planeja? O que você já pensou? Dizer, você e sua equipe, em termos de fazer essa aproximação maior. Fazer essa aproximação. O nosso tema de hoje é o Atiniati Niatati, uno no todo, todo no uno. Quer dizer, é sermos um grupo, todo mundo trabalhando pela obra, uníssona, sem encrenca, sem nada, em harmonia. E uma pessoa, quando você me convida para sua casa, ou então alguém diz, tem a casa do Leonardo, eu vou lá, bato na porta, boto um cachorro lá para eu correr, e o cachorro me morde, ou então me jogam lata, tudo isso aqui, eu nunca mais vou voltar na casa do Leonardo, não quero nem saber quem é o Leonardo. Mas se eu bater na casa do Leonardo, eu for recebido, bom dia, quem é você? Por favor, entre, me serve um copo d'água e tudo isso aqui. Então, qual é o seu planejamento, vamos dizer, nesse aspecto? A eubiose também não pode crescer muito. Nós não temos estrutura para recebermos milhares de pessoas. Isso não existe. Então, temos que ter os pés no chão. Mas qual é a sua forma, já deve ter planejado, de trazer pessoas para a eubiose e que essas pessoas sejam bem recebidas e sintam-se em casa? Claro que com a reverberação daquilo que é o ensinamento, né? Se não reverberar nela, ela nunca vai querer saber de eubiose. Você tem alguma coisa já em mente nesse aspecto? Sim. É interessante isso que você comentou, né, da estrutura que a gente tem hoje, né? E a dona Helena falava uma frase muito interessante, né? Ela dizia que se a eubiose fosse para todos, os nossos templos teriam que ser muito maiores, né? Então, eu acho que é um processo que acontece de que pessoas não se identificam, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar meios de que essas pessoas saibam da existência da eubiose e, ao mesmo tempo, a gente não deturpar essa frase para que se torne, ou que pessoas externas tenham essa mentalidade de que a eubiose é uma coisa elitista, não tem nada disso. A eubiose é para todos, sem distinção nenhuma, como diz o nosso próprio estatuto. Todos são bem-vindos, desde que comunguem com os nossos ideais, com os nossos preceitos, respeitem a estrutura, né? Que agreguem, que contribuam de alguma forma, todos são bem-vindos, né? Então, esse processo, essa seleção que acontece é por outros motivos, né? Alheios à nossa vontade. Mas nós temos que dar essa abertura para as pessoas nos conhecerem, né? Então, o que eu penso primeiro, essa questão que eu falei, de termos as portas abertas, né, para receber a todos da melhor forma possível, né? A gente pensar numa forma de ter um padrão, digamos assim, no recebimento dessas pessoas, né? E isso existe ou não? Isso existe hoje não, hoje não. Aí hoje a gente precisa implantar, exatamente. Precisa implantar, perfeito. Precisa implantar isso, para que todos sejam bem-vindos.
Isso, né? boa. E aí, a partir dali, é como a pessoa iniciar o seu processo de iniciação. Né? Mas ela tem que ser bem-vinda, ela tem que ser bem recebida, porque você falou, se você chega, não é bem recebido, ou você recebe uma informação que não procede, você vai sair falando mal, você vai sair com uma interpretação errônea da eubiose, né? Então, esse cuidado, esse tato, a gente precisa ter. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão complexa de se estruturar, porque a gente está lidando com todo tipo de gente, e eu digo disso dentro da própria instituição, né? Que tem a sua maneira e o seu nível de consciência para lidar com aqueles que estão chegando. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que não é o tempo de casa que vai te fazer melhor que os outros. Né? Você pode, ao longo de décadas aí dentro da eubiose, ter adquirido um conhecimento ímpar. Isso é aceitável e é plausível. Mas não é porque você está há 40 anos na eubiose que você é melhor do que aquele que está chegando agora. Você não sabe o potencial daquele que está chegando, né? Pode ser que esse que está chegando hoje, daqui a 40 anos, vai ter um conhecimento maior que você hoje, né? Então, a gente nunca pode... Subestimar, perfeito, e tratar com qualquer diferença aqueles que estão chegando. Porque aquele que está falando, que está ali dentro há 40 anos, ele também chegou um dia, era um novato chegando, e eu não sei como, por quem foi recebido, né? Então, assim, a gente tem que tratar todos em pé de igualdade, não tem por que existir essa diferenciação. Né? A gente pode reconhecer o esforço da pessoa, né? O conhecimento, né? Jamais menosprezar aquele que tem um conhecimento que você possa entender que é menor que o seu. Cada um está num momento, está num estado de consciência diferente. Né? A gente tem que acolher a todos que se identifiquem com os nossos ideais. Né? Mas isso é um desafio, eu reconheço que é um desafio. Agora, a questão da gente conseguir levar os ensinamentos do professor a mais pessoas, e principalmente que eu vejo que é importante de haver uma renovação, né? E eu falo de renovação jamais em demérito àqueles que estão há mais tempo na instituição, mas a renovação ela é necessária. Né? Eu sou um exemplo disso, precisei entrar na função para que existisse uma renovação. Né? Senão, a gente, como falou, a gente estaria fadado aí um período de tempo, acabou, o venerável Hélio faleceu e agora, acabou? Não acabou. Né? Tem outros e outros virão, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer, que eu vejo como fundamental, é a gente alinhar aquela essência deixada pelo nosso mestre aos dias atuais. Qual é a melhor forma de se transmitir esse conhecimento hoje? Qual é a didática, né, que é usada hoje em dia? A linguagem, né? Talvez uma linguagem menos rebuscada, de fácil acesso. Então, isso tudo é que a gente precisa fazer para que mais pessoas se identifiquem. Né? Então, isso é um dos desafios que eu vejo que a gente tem pela frente, já estamos trabalhando em cima disso, mas a gente precisa reconhecer que a gente precisa atualizar nesse ponto. Né? E isso em breve também vai acontecer. Bacana, olha, eu fico feliz assim e ansioso também, esperando não só a minha passagem para a série interna, mas também essas novidades, claro, porque essas mudanças que tiveram, que está todo mundo balançado ainda, quem disser que não está é mentiroso, me desculpe, mas claro. Isso foi um choque muito grande e inesperado. Então, e agora, a esperar na convenção para ver essas novidades. Segundo, eu senti muita segurança nas suas palavras, espero que realmente seja isso mesmo. Faço o voto, você vai ter meu apoio sempre nesse aspecto, né? O dia que eu achar que tem alguma coisa errada, eu vou lhe dizer. É importante ter uma via de mão dupla, o aprendizado ele é mútuo, né? Eu tenho que aprender com todos e posso também servir de uma referência para que aprendam comigo. Então, eu acho que tem que ser assim. Outra, eu queria te deixar uma ideia aqui, eu vou deixar em público, porque depois eu falei para o Leonardo. Eu acho que uma vez por mês, eu sugeriria, uma vez por mês, que você dedicasse 15 minutos do seu tempo para gravar um vídeo, como no StreamYard aqui, por exemplo, dizendo 15 minutos você dizendo o que está desenvolvendo, o que se passou nesse mês, o que está acontecendo, o preparativo para o centenário físico da obra, o que está acontecendo. Acho que essa proximidade, Leonardo,
Essa proximidade é sensacional. Sim. O nosso comandante, o nosso dirigente físico, tá mudando, e ele está nos dando satisfação. Nós temos, a gente, mesmo que seja virtual, nós estamos sentindo essa proximidade. Claro. Então, uma ideia lançada, eu não sei se você vai acatar, a ideia está lançada. Não, eu acho que quanto mais próximos estivermos e mais transparente for o processo, melhor, né? Então, assim, é uma ideia válida, com certeza. Então, assim, é uma prestação de contas, né? Então, mas seria isso, uma satisfação. O que eu estou fazendo? Exatamente. As pessoas que estão distantes. E seria também interessante saber, o presidente, ele é inacessível? O Leonardo é inacessível? Se alguém quiser passar uma ideia para o Leonardo, se alguém tem uma sugestão para o Leonardo, qual é o procedimento? O que faz? Eu acho que, como eu falei aquela hora, é importante a gente seguir essas etapas, né, para também não sobrecarregar, mas o administrador tem um canal aberto comigo, os diretores têm um canal aberto, e mesmo as pessoas, os membros da instituição têm esse canal aberto comigo. Eu não vou falar que eu sou... Mas tem que ter um caminho, porque senão você falou, vai te sobrecarregar, né? Vai todo mundo... E é importante a gente respeitar essas etapas, né? Exato. Ao mesmo tempo que não é um problema que a pessoa se dirija direto a mim, não tem problema nenhum. É que eu posso não estar naquele momento disponível pela quantidade de afazeres que a gente tem. Né? É uma função em tempo integral, né, que hoje só eu tenho a noção disso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagina. Então, assim, no momento eu posso não estar disponível, mas o canal aberto está também em relação a mim. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse filtro, porque às vezes a pessoa também vem na ânsia de querer falar direto, e era uma coisa corriqueira que podia ser resolvida direto com o administrador. Exato. Né? Então, para onde seria isso é importante essas etapas. Hoje eu quero dar uma sugestão. A própria ouvidoria, né? Na ouvidoria para sugestão? É o canal. Porque a ouvidoria hoje ela está centralizada no CEP, mas o CEP recebe aquelas demandas e encaminha para o setor responsável, seja para as diretorias, né? Seja para a própria presidência, para a vice-presidência, mas a ouvidoria é o canal hoje mais fácil e mais rápido de você conseguir. O CEP tem a função específica dele, né? De publicações. Sim, tem as outras funções, né? Mas hoje o CEP de todas as coisas também, né? Acabou que o CEP absorveu mais essa demanda, mas é o canal mais fácil aberto hoje para ter... Né, poder se comunicar dessa forma, e as demandas que forem realmente pertinentes e que caberia a mim tomar frente, vão chegar, com certeza. Então, quem é que está respondendo hoje pela ouvidoria, Leonardo? É a equipe do CEP. A gente tem a equipe toda do CEP aqui, tem nosso grupo aqui que administra o CEP, né, e certamente alguém da equipe vai dar esse retorno o quanto antes, assim que possível. Perfeito. Então, para a gente finalizar, eu quero a sua mensagem para as pessoas que vão nos ouvir, né? Nós estamos nos aproximando do mais 2 anos, nós estamos aí no centenário, né? No 10 de agosto de 24, né? Uma data que todos anseiam, né? Os 100 anos da obra da coisa física. Então, que mensagem o presidente quer deixar para o público eubiota e para todas as pessoas que virão a nos assistir, futuros eubiotas também, futuros postulantes ao conhecimento da obra? Quais são as suas palavras? Tá. Bom, primeiro eu quero novamente agradecer aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu que já acompanho aí há bastante tempo o canal de vocês, já aprendi muito com vocês também. Estou disponível para uma próxima oportunidade. Acho que assunto não falta, né? Passou rápido, mas foi muito bom, foi proveitoso. Acho que foi dado o recado, né? E é aquilo, tem muita coisa para ser feita. Eu peço para as pessoas também um pouco de paciência, porque tudo a seu tempo, né? Tem coisas aí programadas a curto, médio e longo prazo. Tem o nosso centenário vindo aí. Mas o que eu quero dizer para todos, e principalmente para aqueles que nos assistem e não são da Sociedade Brasileira de Obiose ainda, né? Mesmo que simpatizantes, é dizer que a nossa instituição ela está aberta para todos, né? Eu vejo que a gente tem uma coisa única e singular nas mãos, que é todo esse cabedal de conhecimentos que o professor trouxe para nós, jogou luz sobre tudo isso. Eu falo isso jamais achando que nós somos melhores que os demais, mas nós somos certamente privilegiados,
de ter acesso a esses conhecimentos e viver sobre os preceitos eubióticos, né? Então, todos aqueles que se identificarem com tudo aquilo que o nosso mestre deixou, são muito bem-vindos à eubiose. A gente está aberto a todos vocês. Como o Grego falou, como que a gente vai receber as pessoas, tudo isso, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Mas eu vejo que, assim, é muito fantástico tudo isso que a gente tem hoje, né? E a gente precisa, a humanidade merece ter acesso a tudo isso, né? Então, aqueles que se identificarem, seguirem dentro dos graus, vai estar somando com a gente. E acho que seria isso, porque assim, é tão difícil a gente falar, porque a eubiose, ao mesmo tempo que a gente diz o que de fato ela representa, eu acho que tem muito a experiência pessoal de cada um daquilo ali, né? A eubiose, para mim, falando eu, Leonardo, foi muito benéfica no sentido de eu entender vários processos, né, de aceitar várias coisas, né, e de dar um sentido para a vida das pessoas, né? Eu vejo isso como a minha experiência pessoal. Então, eu fico sempre muito feliz quando eu vejo as pessoas falando, como eu falei agora há pouco, né? As pessoas chegam aqui, nossa, aqui está todas as respostas para as perguntas que eu procurei a minha vida inteira, né? Não estou falando que a gente é um único caminho ou que somos melhores que os demais, não. Mas eu entendo que tudo que o professor deixou e a dona Helena é algo assim a ser considerado como uma via, para uma opção para a sua vida, né? Então, eu aqui como presidente, como grão-mestre, estou à disposição no que for possível. Espero estar a contento aí dentro da minha gestão, pelo período que a lei me permitir estar à frente dessas funções. Você falou aí, Venerável Hélio, ficou 52 anos à frente, mais de metade da nossa história foi com o Venerável Hélio presidindo a instituição. Não sei qual vai ser o meu tempo, só a lei divina pode dizer, isso. Mas enquanto eu tiver condições e tiver disposição, eu estarei aqui para levar adiante aquilo tudo que eu imagino, aquilo tudo que eu acredito, e que muita coisa ainda tem pela frente, e como eu disse, é um cenário, apesar de todas as adversidades, um cenário positivo, tem muita coisa para a gente trabalhar, muita coisa boa acontecendo, né? Tudo ao seu tempo vai ser divulgado, vai ser apresentado, né? Mas com certeza eu vejo que a gente está num bom caminho. Ótimo, isso aí, assim como ninguém dá o que não tem, eu acho que a lei também não concede a alguém alguma coisa que ele não possa cumprir. Então, eu lhe desejo particularmente, né, muito respeito ao senhor, seu pai, que eu conheci, foi um prazer ter conhecido, os seus avós ali, os seus tios-avós, o seu Jefferson, o Venerável Hélio, eu lhe desejo sucesso, uma gestão maravilhosa, uma gestão harmônica e que a gente possa estar junto aí, né? Juntos, né? O título do programa, Juntos em Unidade, sendo um só, trabalhando pela mesma coisa, sem intrigas, sem confusão, sem coisa nenhuma, com muito amor e muita transparência, como foi dito na frente. Perfeito. Então, eu te agradeço, eu agradeço mais uma vez por você ter aceito o meu convite. Está aqui. Obrigado. Se expondo e abrindo as suas ideias. Tá certo. E é o que você falou, eu tenho batido muito nessa tecla da união, né? O propósito, o objetivo, ele é um só. Então, nós temos que estar unidos em prol desse objetivo, né? Custe o que custar. Custe o que custar, exatamente. Porque aqueles que não agregam e não contribuem de nenhuma forma, esses sim são aqueles que não são bem-vindos, né? Perfeito. Mas os demais são sempre bem-vindos. Mas acontece, né? Eu acho que assim, mas a gente tem que prezar sempre pela harmonia, pela união, né? Porque isso tudo não cabe dentro do nosso processo, né? Aqui a união tem que prevalecer sempre e eu vejo que a gente está muito bem nesse caminho, né? As tentativas são sempre de acertar, ao mesmo tempo que pode acontecer erro, né? Somos todos humanos suscetíveis ao erro, mas o erro foi numa tentativa de acertar. E só erra quem tenta, quem arrisca, né? Então, faz parte do processo. É isso. Leonardo, foi muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. O canal está aberto, o programa está aberto. Quando você quiser se manifestar ou quando surgir algum tema de expressão que a gente possa apresentar para todo mundo, expor uma ideia, um projeto, qualquer coisa, está aqui à sua disposição sempre. Tá bom? Perfeito.
Tá bom, Grego. Eu te agradeço aí novamente pelo convite e estou sempre à disposição. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Igualmente a você e a todos que nos assistem. Obrigado. Até a próxima. Gente, maravilha, né? Conversar. Poxa, eu queria ter essa conversa. Eu acho que estou na expectativa agora, de fevereiro. Foi muito bom a gente sentir isso, né? A gente teve essa aproximação. Esses dias foram muito tumultuados. A gente não sabia o como estavam as coisas, o que aconteceu depois disso. Então, hoje eu acho que nós conseguimos preencher essa lacuna e agora na expectativa de fevereiro que está aí, né? Então, foi muito bom. E tenho certeza que você gostou também. Fraterno abraço e um feliz sempre.